Meus amigos, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está em dúvida entre o Tuna Pro ou o Robalo Pro. Então, acompanhe este vídeo após a vinheta. Pessoal, só um recadinho rápido. No final do vídeo eu vou comentar referente ao outro vídeo passado que eu fiz falando sobre a minha missão, tá? Então, você que acompanhou o outro vídeo lá, veja lá o finalzinho do vídeo que eu tenho um recadinho para vocês, tá bom? Bem, meus amigos, hoje neste vídeo nós vamos falar sobre Tuna Pro e Robalo Pro. Qual que é a diferença deles na prática? O que vai influenciar? Você com certeza, você veio nesse vídeo para saber a diferença, qual a melhor opção para você. Lembrando que o que eu vou passar para vocês é a minha opinião da minha experiência andando nos modelos, tá? Então vamos tentar passar da melhor forma possível, mas eu já posso adiantar para vocês que ambos os caiaques são bons. Aqui você vai conseguir diferenciar o que você vai priorizar na sua pescaria, beleza? Estabilidade. Qual dos dois caiaques tem a melhor estabilidade? Então eu já posso dizer para vocês o seguinte. Os dois caiaques, eles são de pequeno porte. Então, a estabilidade deles nunca vai ser comparada a um médio porte ou um grande, tá bom? Mas entre os dois modelos, sim, o Robalo Pro tem uma estabilidade melhor. Hã? Tá usando na minha cara? Tá usando na minha cara. Bom, meus amigos, vamos falar então de outra coisa que é muito importante. O ato de remar, o desenvolvimento do caiaque na hora de remar. Então, o que acontece? No caso do Robalo Pro, ele tem um remo curto e as pás dele também não ajudam muito, tá? Então assim, o caiaque, o Robalo, ele até desenvolve bem, mas seu remo não ajuda, não colabora, ele dificulta, tá? Dificultar não seria bem a palavra certa, né? Vamos dizer assim, existem outros melhores. Então, já posso te dizer que o remo do Tuna desenvolve e um pouco também do formato do casco ajuda no desenvolver de remar. Então, um ponto para o Tuna a remar. Bom, falamos de estabilidade, falamos de remada. O que falta? Conforto. Sim, conforto a gente sempre fala que é muito importante, principalmente quando você pesca o dia inteiro. Então, nada melhor do que você ter um assento confortável. No caso, eu sempre falo Tuna Pro, Robalo Pro. Por quê? Porque vem cadeira. Então, cadeira sim se torna muito melhor do que o assento. Como os dois têm, vamos avaliar a diferença. Qual que é a diferença, Fernando? Então, ambos têm cadeira e se torna confortável. Porém, o Tuna Pro tem um pouco da cadeira com nível abaixo, que pega bem no meio das costas. Isso em algum certo momento incomoda um pouco. Lógico que muito melhor do que sem cadeira. Mas, no caso do Robalo Pro, isso já fica bem melhor. O seu ângulo da sua cadeira passa pelo seu nível das costas e você fica bem confortável o dia inteiro. Então, mais um ponto para o Robalo Pro. Comecei, né? Não, já comecei sim. Não sei. Tchau. Bom, meus amigos, na hora de escolher um caiaque, também é fundamental você ter a facilidade para carregar. Nesse requisito, vamos deixar o Robalo a desejar. O Tuna tem os pegadores rígidos, com um formato que te facilita, tanto pegar lateral quanto frente. Já no Robalo, é o sisteminha de corda. E o que acontece? Na hora de você pegar nele para carregar, ele prensa a sua mão com o casco, forçando o peso do caiaque para você ficar carregando. Dificulta? Não que seja impossível, o caiaque é leve, né? Você vai ter facilidade, mas nesse requisito é ponto pro Tuna. Galera, vamos falar sobre o trekking dos caiaques. Sim, quando você está remando, o caiaque vai se manter na direção. Se ele não se manter na direção, pode ser um problema? Às vezes sim e às vezes não. Às vezes, se você bate um vento um pouco lateral, pode ser que por causa do trekking dele ficar saindo de posição, você tem que ficar sempre remando do mesmo lado. Aí vai cansar um braço e o outro vai ficar tranquilo. Então, trekking é uma coisa importante, tá? Mas eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre isso em outro momento, tá bom? Vamos falar sobre os dois caiaques então. Questão de trekking. Gente, trekking do Tuna, top.
show de bola. Não é perfeito, mas é bom. Trekking do robalo. Gente, desculpa, mas aí a coisa tá feia. O trekking do robalo é o pior que eu já andei na minha vida. Tá bom, eu não andei em todos os caiaques ainda. Mas, gente, o trekking dele é bem desanimador. Mas não vai te impedir de pescar, não vai te impedir de ir. É um excelente modelo. Mas nesse requisito, ponto pro Tuna. Bom, pessoal, agora que nós falamos aí os principais fatores que eu acredito que são fundamentais de um caiaque na hora de você fazer a tua pescaria, então vamos falar de coisas um pouco mais simples, tá? Vamos falar então sobre escotilha. Escotilha, Tuna tem um que é o traseiro, Tuna Pro, e o Robalo Pro tem um que é dianteiro, que é na Pro, um na polpa, um na Pro. Então, ambos têm, mas são em posições que é difícil de acesso quando você está dentro da água, tá? Tanto a ponta da frente quanto a ponta de trás do caiaque, você vai ter uma dificuldade de pegar quando você estiver dentro da água. Então, a gente sempre recomenda a vocês que encostem, desçam no caiaque, no barranco, no lugar raso, desçam e usem as escotilhas. Mas nesse requisito, vamos ter que dizer que entre os dois estamos empatados, porque os dois têm, não é grande nem pequeno, um é na frente, um atrás, o acesso é difícil, então ponto para nenhum deles. Agora um assunto não muito importante, mas que vai fazer a diferença talvez na sua escolha. Os suportes de vara. Sim, nesse caso o robalo tem 3 suportes de vara, 3 inclinados, embutidos no casco, tá? 2 atrás da cadeira e um lateral na frente da cadeira, tá? Isso realmente é bom, eu particularmente eu gosto, tá? Esse é o mérito do caiaque. No caso do Tuna, isso já fica a desejar, porque os 2 suportes de vara que são atrás do caiaque, além de eles serem curtos, ele é extremamente grande a boca. É péssimo para carregar a vara, tá? E inclusive ele é reto, ele não é nem inclinado. Então, nesse fator, ponto para o robalo. Beleza, então agora vamos falar de opcionais, acessórios. O que nós podemos ter que possa ajudar, de repente, na sua pescaria? Bom, isso é uma coisa que eu posso afirmar para vocês que, apesar de o Tuna não ter esses suportes de vara já embutido no casco, por outro lado, ele tem, sim, trilhos. E esses trilhos, eu particularmente, eu gosto muito. Porque além de você poder usar um acessório como suporte de vara, você também pode instalar ali um sonar, um outro equipamento. Eu mesmo faço adaptações com trilho para usar um suporte de câmera, por exemplo. Nesse requisito, ponto pro Tuna. Bom, agora vamos falar de mais um pouquinho de acessório dos caiaques ali, tá? Mas acessórios que não são comprados à parte, é embutido no caiaque, tá? Então vamos lá. Existe uma pequena diferença ali entre os dois modelos, que é coisa simples, tá? Não modifica muito a sua pescaria, é bem pouca coisa, é mais de gosto mesmo, que seria ali o porta-trecos, ali o porta-objeto que fica entre suas pernas. No caso do Robalo Pro, ele fica mais próximo da cadeira, e isso me agrada, isso eu gosto, me agrada porque facilita para você alcançar com a mão. Porém, na minha opinião, até fica a dica para o fabricante, aquela tampa poderia ter um formato um pouco diferente para fora. Imagina que ali tivesse um formato que encaixasse um copo. Porra, aí é show de bola, hein? Então, é uma coisa que assim, me agrada no Robalo Pro ter o acesso próximo, mas me desagrada que poderia ter um formatinho de tampa um pouquinho melhor. E no Tuna, Fernando? No Tuna é o seguinte, o porta-copo do Tuna fica numa posição excelente, top. E ele ainda tem a opção de ser um escora-vara ali para você poder trocar de isca. Também é fantástico. Porém, o porta-traco deles, apesar de ser um tamanho bom que me agrada, ele poderia ter uma tampa e não tem. Então, fica também a dica para o fabricante aí, algumas alterações, né? Tem uma tampinha e tal. E também ele fica, ao contrário do Robalo Pro, ele fica um pouco afastado, tá? Você já tem que fazer um pouquinho de esforço para alcançar a mão lá e pegar algum objeto que você venha deixar lá, tá? Isso eu considero que faz a diferença. Bom, também não podemos esquecer de que, no caso do robalo, ele ali nas laterais próximas da tua mão, ele tem também 2 tampas com 2 porta-objetos ali, né? Porta-isca, coisas assim pequenas, alicate e tal. E isso sim é bom e ajuda, tá? Eu acho que é totalmente aceitável. Falando agora sobre bagageiro, os dois têm bagageiro de tamanho bom, excelente, e não há do que reclamar de nenhum dos dois. Então, nesse requisito, ponto para os dois.
No resumo, Fernando, qual que saiu ganhando? Qual que é melhor? Qual que eu devo comprar? Gente, os dois são bons, os dois vão navegar bem, são pequenos, são práticos, são leves e remam bem, vão render bem na remada, tá? São dois caiaques bons, bem comparativos, bem disputados no mercado, principalmente para quem não pode adquirir um caiaque mais caro. Eles são baratos, são de entradas. Então o que, que eu digo para você? Os dois é bom. Pega essas dicas que eu estou dando para vocês, que é a diferença entre um e o outro, porque um tem um lado positivo, o outro tem um lado positivo de uma coisa, o outro tem um lado positivo de outra. Foca no que você quer melhor e escolha eles. Aproveita essas dicas, entendeu? Ah, quero priorizar a velocidade, quero priorizar a estabilidade, quero priorizar opcionais. Então, foca nisso que eu tô te passando. Mas indiferente de qualquer coisa, dois excelentes caiaques. Pessoal, agora eu queria falar uma coisa que não é o foco do vídeo aqui, mas cara, eu não aguentei e eu vou ter que vir aqui para falar para vocês, tá? Há um vídeo anterior, já fazia uma semana que eu tinha sido demitido da minha empresa, eu estava bem triste. E sim, devido às circunstâncias, eu vou evitar ao máximo de gastar dinheiro, então muita coisa que eu poderia estar testando, fazendo, trazendo, eu não vou conseguir de imediato, de já. E fiz um vídeo anunciando isso, então eu falei, olha, não vou desistir do canal, mas sim, vai ser... Muitos projetos vão ser atrasados, não existe previsão, né? Porque agora a situação do país pegou e ficou feio. Então fiz o vídeo, coloquei minha situação, que era um momento de tristeza, que a gente sabe que vai ter um tempo para esperar, e o pessoal foi lá nos comentários e, cara, me apoiaram muito, muito, muito mesmo. E eu tenho que vir aqui dizer para vocês, eu estava preparando uma lista para falar o nome de vocês e chegou no final da história que eu falei, não vai ser justo. Se eu falar o nome de cada um de vocês, pode posteriormente à postagem do vídeo, posteriormente à postagem do vídeo pleonasmo, né? Mas enfim, pode posteriormente acontecer de ter mais alguém me dando uma força e não estar aqui no vídeo. Então eu vou dizer o seguinte, todos vocês que foram lá nos comentários me apoiaram, gente, eu ouvi todos vocês, ouvi todos mesmo. Cara, foi muito importante para mim. Aquele momento vocês me levantaram mesmo. Cara, foi muito, muito importante para mim. Eu quero agradecer vocês de coração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Cara, é muito difícil. E eu sei que eu não sou o único. Tem muita gente nesse país que está na mesma situação. Então eu queria agradecer a vocês de coração. Muito obrigado.